Gisele Pagliarini, sócia fundadora da Verità. Seja muito bem-vinda ao Bio Podcast. Obrigada Bom dia. pelo convite. Eu que agradeço sua presença. Eu vi que a Verità foi fundada no ano de 2016, 9 anos, quase mesmo. 10 anos de jornada. Como era esse sonho para ti há 10 anos atrás? Como isso tudo começou? Conta um pouquinho pra gente, fala da Verità pra gente. A gente fala que nós éramos 4 jovens sonhadores e a gente não tinha noção de onde a gente estava entrando, acho que eu costumo dizer isso, né? Nós somos 3 nutricionistas, eu, a Dani, minha irmã, e o Daniel, meu cunhado, e o Wagner, que não é nutricionista, mas a gente fala que é quase nutricionista por osmose, de tanto conviver com a gente, de conviver com a gente. E, na época, a ideia foi do Daniel, meu cunhado. Ele trabalhava com nutrição esportiva e ele via uma necessidade muito grande, uma dificuldade muito grande dos pacientes dele de fazerem lanches saudáveis, especialmente proteicos e com baixo teor de carboidratos. E ele falava, gente, não tem nada na rua, né? Ou eles comem empanado, que tem uma massa horrível, cheia de gordura trans, ou eles comem sanduíche natural, que tem 3 fatias de pão, que tem muito mais carboidrato do que eu preciso prescrever e menos proteína. Aí, um dia ele chegou pra mim e pra Dani e perguntou, como é que vocês fazem com os pacientes de vocês? A gente também atendia com os lanches, porque eu percebo que os meus pacientes se viram no almoço, se viram no jantar, mas o lanche eu não consigo. Não tem nada na rua, né, para eles comerem saudável. E aí a gente falou, bom, a gente passa receitas para eles, né? A gente tem receitas de tortas salgadas, de bolos mais saudáveis, proteicos. E ele falou, então me empresta essas receitas, eu vou passar para os meus pacientes. Ele passou, e depois de um tempo ele voltou pra gente. Olha, meus pacientes não fizeram nenhuma das receitas, como é que vocês fazem? E ele falou assim, gente, vamos abrir então. Aí ele viu a lacuna do mercado, né? Claro. Não tem nada pronto, as pessoas não fazem em casa, nada pronto saudável, as pessoas não fazem em casa. E na época, isso era 2013, foi 3 anos antes de abrir a empresa, não estava na moda essa ideia de levar comida e marmita, lanches saudáveis. Não era bonito e moda como é hoje carregar um ovo pra faculdade, sabe? Levar marmita. Era bem diferente. Então, ele falou, gente, tem uma lacuna no mercado, vamos abrir uma empresa de lanches saudáveis e proteicos. A ideia foi dele, inicialmente. Ele convidou a gente, na hora a gente disse que não. Eu e a Dani, a gente já estava bem estabelecida na clínica, estávamos apaixonadas pela clínica, e a gente já tinha tido uma experiência de empresa bem rápida com uma outra sócia que não tinha dado certo, e a gente já tinha visto o quão difícil era empreender e pensar em tudo, em custo, em logística. A gente falou, não, a gente não quer mais isso. Que traumatiza um pouco, isso. Né? Aí a gente viu na prática como não era tão fácil. Mas ele insistiu muito, levou a agendinha dele lá pra casa, ele fez várias propostas pra gente, até que ele chegou e falou, vocês não querem, mas eu quero abrir essa empresa. Então, será que vocês não podem só desenvolver os produtos pra mim? Porque como ele era namorado da minha irmã, e eu morava junto com a minha irmã na época, ele comia muito da nossa comida, então ele falava, eu sei que vocês cozinham coisas gostosas e saudáveis, vocês podem só desenvolver os produtos pra mim, então? E a gente falou, bom, então tá, só desenvolver... Talvez sim, a gente não quer largar a clínica, né? Mas tem uma condição, só se for saudável de verdade. A gente só coloca o nosso nome se for saudável de verdade. Que legal. É um pouco daí que vem o nome, a gente tem essa condição. Porque na época a gente já trabalhava com infertilidade e a gente falava, a gente não podia ser incoerente. Eu não posso falar para o meu paciente no consultório, olha, não consuma produtos embalados em plástico e ter o meu nome associado a uma empresa que vende produtos embalados em plástico, né? Claro. Eu não posso falar para o meu paciente, não consuma óleo vegetal e vender um produto com óleo vegetal. E a gente falou para ele, você sabe que isso custa, matéria-prima de qualidade custa. Tudo bem? Vai ter que ser saudável, 100% saudável. Inclusive, a gente falava muito que não podia ter o saudável mas, que tinha muito e ainda tem, né? Sabe essa história do... esse bolinho é saudável, mas tem esse adoçante que não é legal. A gente falava, sente um mas. Isso aqui é legal, mas tem esse óleo aqui que não é legal. Então, a gente falou, olha, vai ter que ser sem mais, porque vai ter o nosso nome em jogo, né? A gente não pode ser incoerente. E aí, ele deu carta branca, falou, não, eu topo, tudo bem. E aí, é claro que logo depois a gente acabou entendendo que a gente tinha que virar sócia, que não tinha como só desenvolver, não tinha como gerar o filho e abandonar o filho, que cada produto é um filho. E depois que a gente topou, ele chamou o Wagner para ser sócio e ajudá-lo na parte administrativa. Então, ficou essa configuração, Daniel e o Wagner na parte de administração e eu e a Dani na parte de desenvolvimento. Então, sempre foram vocês, né? Sempre foi nós quatro, legal. Desde o início. Isso aqui em Floripa? Aqui em Floripa. E nesta época, eu e a Dani fechamos um dia de consultório. Eu e a Dani começamos a testar as receitas em casa. Eles deram R$200 pra gente comprar a matéria-prima. Gente, que legal. Eu lembro claramente disso. Comprar a matéria-prima inicial. E a gente começou todas as quartas-feiras, dia inteiro de testes de receitas. E eles passaram a fazer reuniões semanais, enfim, para fazer a parte de planejamento estratégico. Então, a empresa foi muito, muito planejada. Ela ficou 3 anos... Sendo planejada. Sendo planejada. E vocês... Fazendo pesquisa de mercado. Então, a gente mudou de linha nesse período. A gente imaginava uma empresa totalmente online. E aí, com pesquisa de mercado, a gente viu que o público não estava preparado, pelo menos naquela época, para online. Ainda não está, né? Eles gostam
de ir pessoalmente, de conversar, de ser atendido. E o quentinho da Verità é gostoso, né? O negócio da Verità é que é quentinho. A ideia inicial era vender só congelado. E aí Sim. passamos a servir muito mais em loja. Então, ela ficou 3 anos sendo planejada até que nós inauguramos em 2016. Ainda com muitas dúvidas. E a primeira loja foi aqui na ilha? Foi a da Rio Branco, bem pequenininha. A menor loja da rede, a que mais satura a menor loja. E aos fundos da primeira loja era a produção. Não sei se você sabe, mas a produção inicial era ali nos fundos da loja. A gente fala que mal passavam 2 pessoas. Muito, muito apertadinho. E a gente suava para produzir isso, né? A gente suava para produzir 100, 200 Veritas no dia. Que legal. E vocês são de Floripa, não? Todos os 4? Então, o Daniel e o Wagner são daqui. A gente fala Manezinhos da ilha, mesmo. E eles são amigos de legal. infância. E o sonho deles era ter um sports bar. A gente fala, eles não têm isso, mas hoje em dia vocês têm uma empresa de comida saudável. Sonho de manezinho sonho é sempre coisa assim, é sempre com futebol, com surf. Eu sou manezinho também, coisa de yoga. É sempre coisa de manezinho, é sempre assim, né? E eles são muito ligados ao futebol. Então, o sonho deles, eles eram amigos de infância, são amigos ainda. E eu e a Dani somos do Mato Grosso do Sul. Eu sou de Dourados, né? Nós somos de Dourados. E eu vim pra cá estudar. Queria estudar nutrição funcional numa das melhores faculdades do país. E, na época, a UFSC era uma das melhores, a segunda melhor. E decidi vir pra cá. Me formei aqui, acabei ficando, casando aqui. Sem condições de morar em Floripa e depois voltar pra Dourados, né? A gente volta pra visitar, mas não tinha condições de voltar pra morar. Sim. E aí, vocês planejaram a Verità por 3 anos. Daí vocês abriram a primeira... muitas dúvidas. Eu lembro que a gente abriu sem ter noção do que o público ia achar. Porque a gente pensou em tudo isso e eu lembro que a gente falava assim, será que eles vão ver e entender tudo que a gente tá pensando? Que a gente escolheu o melhor adoçante possível, que a gente escolheu não usar farinha, que a gente escolheu, enfim... E, no fim, foi uma grata surpresa que quando as pessoas começaram a ler o rótulo, elas começaram a se encantar e entender tudo que a gente tinha pensado por trás. E aí foi uma confirmação do que de que a gente estava na linha certa, sabe? De que realmente tinha público para aquele produto saudável de verdade. E hoje vocês têm alguma dúvida? Não, nenhuma. Nenhuma? Não, nenhuma. De que a gente tá no caminho certo? Mais no sentido de, tipo assim, como empresa, você falou, naquela época a gente tinha muitas dúvidas. Né, com relação ao produto e com relação à empresa. Se o público ia aceitar e entender tudo. Hoje, realmente, a gente não tem dúvida. A gente percebe que cada vez mais o público tem muita informação, né? Muita. Então, eles conseguem... É um desafio da empresa, mas muitos conseguem ver o valor que tem por trás. Mas ainda é um desafio, realmente. A comunicação é um desafio, né? É um desafio passar para eles tudo que a gente pensa, né? Para colocar aquele produto na caixinha. Por que ele é embalado no papel e não no plástico? Por que a gente usa azeite de oliva? Por que ele custa isso? Quanto custa o azeite de oliva no mercado? Então, é um desafio, mas a gente tem certeza hoje que tem público para isso. Na época, a gente não tinha nem certeza se tinha público, né? Sim. Sim, era um 2013, um mercado. A ideia da empresa. Então, os meninos especialmente nos questionavam, né? Eles falavam, será que vocês não estão exagerando? Será que não dá para ser um pouquinho mais flexível e maleável nos ingredientes? Sim. Né? Será que precisa ser tão cuidadoso assim? E a gente falava, não, a gente acredita que tem público. Por quê? A gente falava assim, o nosso público do consultório está carente de uma opção assim. Então, devem ter muitas nutricionistas com clientes carentes também com o mesmo problema. E, de fato, foi o que aconteceu. Grande parte do nosso público da Verità vem de pacientes indicados de nutricionistas. Cerca de 40% das vendas vem de indicação. Que legal. É o nosso grande público. Que é quem mais enxerga o valor no nosso produto, né? Em tudo que a gente pensa. E aí, vocês, da primeira, como foi a segunda? Como foi essa decisão? Como foi esse acontecimento, assim? Então, não foi do nada, né? A gente sempre teve a ideia de virar franquia, na verdade. E essa ideia foi do Wagner. Então, eu contei a parte inicial que o Daniel nos chamou e a gente entrou com essa condição do sócio for saudável. Ele chamou o Wagner e o Wagner entrou para somar nessa parte de experiência, de negócio. Então, o Wagner sempre falou que tinha que ser um negócio com cara de coisa grande, sabe? Então, ele sempre falou, a gente não pode abrir com e vender um produto com cara de produto caseiro, feito em casa. Tem que ser uma caixa realmente bonita, bonita. Realmente não tem. Ele sempre falou da experiência, que tem que ser um atendimento excelente. E ele sempre falou da temperatura, que tem que estar na loja, que tem que ser perfeita. Da playlist que toca na loja, ele que faz a playlist, o cheiro. Então, ele sempre falou da experiência. Como que ele sabia disso? Ele estudou? Ele fez pós-graduação em marketing fora do Brasil. Então, ele entrou para agregar e é um valor muito grande, assim, na Verità isso, sabe? A gente se preza muito pela experiência. A gente sempre falou que o Verità não é só comer o Verità, sabe? Tem a experiência. E, respondendo a sua pergunta, o Wagner a gente sempre teve essa ideia de ser grande e a gente sempre tinha a ideia de virar franquia, né? E foi uma coisa bem natural. Assim que a gente abriu, geralmente os franqueados são clientes, né?
sempre tinha cliente de fora do Brasil pensando, questionando. Eu quero abrir uma Verita fora, eu quero abrir uma Verita fora. E a gente falava, espera. Isso veio muito antes da primeira franquia. A gente falava, espera, que a gente não tem condições, porque a produção era muito difícil, muito pequena. Né? E aí a gente passou a produção para um lugar de 200 metros quadrados, saímos da Rio Branco e fomos para colocar em Capoeira, de 200 metros quadrados. E aí abrimos a primeira em Joinville. Assim que a gente abriu a primeira franquia, estourou a pandemia. Ai, que delícia. E aí a gente não sabia se estava lendo. E as dúvidas continuam. Essa foi a minha questão. Tipo, as dúvidas sempre continuam, sim, né? Sim, sempre. Exatamente. Na verdade, a gente muda de dúvida, né? Sim. Muda de desafios. Os desafios mudam, mas empreendedora, eu falo isso hoje em dia na indústria, né? Que a gente se acostuma com a ideia de que sempre vai ter um problema. A gente se acostuma. No início, a gente ficava de cabelo em pé, a comida não descia, porque a receita não dava certo. E agora, não é que os problemas não existem, eles continuam existindo, inclusive, em proporções maiores. Mas a gente simplesmente acostuma e aprende a lidar com elas, né? Aprende, eu tenho um problema, o que eu vou fazer para resolver esse problema? Não vai adiantar eu perder o sono por conta disso. Não vou resolver essa receita, não vou resolver o problema desse franqueado. Então, a gente fica mais resistente e a gente vai estendendo essa corda. A gente vai ficando bom na resolução de conflitos, né? A gente vai ficando bom nisso. E né? entende que sair do prumo não vai resolver, inclusive atrapalha, né? Desestrutura a equipe. Então, já aconteceu de chegar na indústria e sentir cheiro de alguma coisa que não estava muito legal. Meu faro é muito bom. Eu piso na indústria, eu sei se tem alguma coisa que não estava muito legal. E eu lembro que eu fui passando de mesa em mesa e lá eu achei um aipim que tá um pouquinho azedo, assim. Do dia anterior, mas não tinha sido armazenado na temperatura correta. Aí eu só falei, pode jogar tudo fora. Aí eles com os olhos enormes, mas Gi, são, sei lá, 60, 100 quilos de aipim. Tem certeza? Pode jogar tudo fora. Então, assim, adianta eu me desesperar e brigar com eles? Não, o que a gente tem que fazer? O que a gente vai fazer para resolver esse problema? Vamos ficar tudo agora de novo para cozinhar de novo, porque a gente tem que manter a produção. E é isso. Então, sim, e não adianta procurar culpado, não adianta nada. A gente tem que pensar em como evitar isso das próximas vezes. Mas isso a gente aprendeu com o tempo. No início, eu e a Dani, a gente se descabelava com os problemas. Como assim? E depois a gente aprende, não, tudo bem. Sim, isso não pode mais acontecer, né? Claro que a gente vai criar estratégia para evitar que isso aconteça novamente, mas a gente aprende a lidar com os problemas de forma mais fácil. Isso é uma coisa legal, né? Do empreendedorismo. Sim, isso é muito legal. Isso é muito legal. Não, e as conquistas também, né? Você perceber que, tipo assim, porque empreender é uma coisa que você fica tentando, né? Sim, infinitamente. Você só fica tentando, infinitamente. E aí, de repente, tipo, você fica jogando flechinha. De repente, deu certo. Deu certo. Sim. E aquilo nutre a gente durante muito tempo. E aí começa de novo. Sim, flechinha, né? Empreendedor tem que ter essa história, né? Do gostar do desafio, né? Sim, tem que ter esse friozinho na barriga, né? Quem não gosta não pode ir pra essa área, né? Não tem o certo, não tem o... Né? Não é pra qualquer um. Não, tem que gostar desse frio na barriga. Sim, desse certo, dessas dúvidas, como você estava falando, né? Não, e eu acho que a pessoa tem que ter essa... acho que o Daniel é uma representação dessa, pelo que tu contou, né? Embora eu tenha muitas dúvidas, eu sei que vai dar certo. Sim. Alguma coisa, eu sei que algum jeito eu vou dar. Então tem que ter essa coisa assim de... E eu acho legal na sociedade que a gente tem uma mistura muito dos quatro, assim, um pouquinho de cada um. Tem os que vão pra frente, que é isso que você tá falando, do empreendedor nato, assim, que fala, vamos, a gente tem que ir. O Daniel é muito assim... A gente tem que trocar o pneu do carro andando mesmo, sabe? E tem os que seguram, sabe? Eu sou uma das que segura, que quer deixar o produto perfeito antes de lançar, assim. E eu acho que é legal esse equilíbrio, né? Porque eu acho que um dos segredos da Verita é esse equilíbrio dos quatro, assim. Cada um puxa pra um lado, sabe? E são quatro cabeças pensando, né? Bem diferente. É bem diferente. Bom, e aí a segunda franquia foi em Joinville. Isso. E daí vocês têm... Eu queria que tu explicasse pra gente, que eu acho que isso é uma coisa muito especial da Verita, essa indústria que vocês controlam e entregam prontos pro franqueado, assim. Como que é esse trabalho de vocês? Porque isso deve ser, assim... Sim, é muito desafiador. É muito desafiador, né? Vocês terem esse controle. Sim, hoje em dia a gente tem 13 lojas, são 3 lojas próprias e 10 franquias. E desde o início nós tivemos a certeza, especialmente eu e a Dani, porque nós estávamos envolvidas, ainda estamos no processo de desenvolvimento e controle de qualidade. A gente sempre teve a certeza de que a gente queria ter controle da indústria e da produção. Sim. Então a produção é toda aqui, hoje em dia na Palhoça, num local de 1.000 metros quadrados, uma indústria grande já. Então você saiu do um local minúsculo aqui da Rio Branco pro 200 e agora tá no de 1.000. É muito legal, é lindo isso, né? E a gente né? espera que fique pequeno em breve, né? Claro. Já tá quase pequeno. E aí são muitos detalhes, né, para fazer um produto dar certo. Porque não é simplesmente um produto sem glúten.
É um produto sem glúten, muitas vezes sem ovo, porque o ovo ajuda a dar liga do glúten. É um produto sem farinhas refinadas, porque é muito fácil fazer um bolo sem glúten com um mix de farinhas com goma. Então, é muito, muito difícil dar certo. Tem muitos detalhes para dar certo, né? Se elas erram 30 segundos, se elas esperam 30 segundos para abrir o forno, já dá errado. Se elas colocam o bolo um pouquinho mais, de forma mais lenta no forno, já não dá certo. Se o aipim cozinha 1 minuto a mais, desanda toda a massa do aipim, a gente perde uma produção enorme. Então, por conta desses detalhes, de saber de todos esses detalhes, a gente teve sempre certeza de que a gente precisava ter controle da indústria. Então, a gente produz tudo aqui, a produção é toda centralizada, e a gente manda. Até há pouco tempo atrás era em carro próprio, hoje a logística é terceirizada, a gente manda para todas as franquias e a gente fala que o trabalho deles é o mais fácil, mais gostoso, né? Que é conversar com o cliente, mostrar tudo que tem de valor do produto e aquecer e vender. Então, a gente manda tudo pronto, tudo pronto. E se vocês expandirem a Veritá para a Europa, por exemplo, como vai ser isso? Então, a gente está com planos disso. Viu? Eu fui uma vez que falei de jeito nenhum produção lá, mas a gente já fez eles já fizeram um levantamento e viram que fica inviável financeiramente levar o produto pronto, por conta do transporte. Então, se a gente for pra lá, realmente a produção vai ser lá. Vamos ver como é que eu vou fazer. Talvez eu volte a perder o sono e perca essa estabilidade emocional que eu tenho dentro disso daqui por um tempo. E tem que ficar um tempo lá, né? Cuidando e treinando. Mas, assim, o que eles falam, né? Que hoje, por exemplo, no início, a produção dependia muito de mim e da Dani, né? Sim. Hoje a gente tem os nossos olhos lá e a gente treinou muito bem supervisores pra cuidar de todos esses detalhes. Então, a gente vai fazer o mesmo lá fora, né? Sim. E hoje em dia com a internet é muito fácil, né? A gente resolve muitos problemas pelo WhatsApp, elas filmam, elas mandam foto, falam o que aconteceu e a gente orienta as mudanças pela internet e a gente pode fazer isso, né? Assim, como é que a gente vivia sem isso antes, sim, né? Impressionante. Incrível. A gente consegue resolver muitas coisas, até com os franqueados, sabe? Dúvidas dos franqueados por WhatsApp. Então, e vocês têm uma relação bem direta com eles? Sim, muito. A gente preza muito por isso, assim. A gente veste a camisa para dar certo. A gente não é... Tanto que o crescimento é muito orgânico, a gente cresce muito lentamente. A gente sempre tem muito mais pessoas querendo abrir franquias do que a gente realmente abre, porque a gente não quer dar um braço maior do que a perna e a gente quer atender muito bem eles e a gente quer fazer dar certo. Eles são seus principais clientes nesse momento, né? E tem umas franquias cujo objetivo é realmente vender franquias. Nosso objetivo não é vender franquias, a gente quer que dê certo. Não adianta vender 10 no ano e depois das 10, 8 fecharem. Então, a gente realmente ajuda muito, cada um no seu jeito, né? Claro. O Wagner, como eu falei, cada um tem a sua função. Então, o Wagner ajuda muito nessa parte de obras mesmo ali, de auxiliá-los nessa parte. Eu ajudo muito mais nessa parte de produtos, de técnica, de como, né? Do que tem por trás, na parte de aquecimento, cada um por trás. E qual o seu Veritá favorito? Carne com azeitonas. E é o favorito da maioria dos Veritá lovers. Esse é o favorito. Sim, assim que a gente abriu a Veritá, o mais vendido era o carne acebolada com mostarda e mel. Vocês estão vendo, é o favorito dela. Mas por pouco tempo, carne com azeitonas passou e é o desde campeão. Então, do primeiro ano é o campeão de vendas disparado, assim. E aí a gente fala, eu acho que o pessoal gosta de comer o que é conhecido, né? Porque ele tem aquele gostinho de pastel, a carninha é moída com gostinho de mãe. Pastel é bom, né? Então, o público gosta de comer coisa, né? Com sabor conhecido, né? Claro, que remete a algo que eles conhecem. E especialmente com essa sensação de que eu posso comer um pastel mais saudável, que não tá me fazendo mal, né? Porque essa é uma sensação. Você come, hoje em dia, pelo menos eu sou uma pessoa que se eu comer um pastel, eu vou comer com muita vontade. 2 minutos depois eu tô, tipo, arrasada. Sim, exatamente. E eu vou ficar arrasada 2 dias. Com aquele pensamento horroroso, assim, tipo, não devia ter feito aquilo. Dane-se, agora eu já fiz. Aí você fica naquela briga mental, né? Então, assim, quando você come e você sabe que tá tudo bem, fica mais gostoso ainda. É muito mais gostoso, né? Muito mais gostoso. E qual deles foi o mais, assim, qual foi a dos Veritás, a receita mais complexa para vocês? O mais difícil foi a massa do Veritá, foi acertar. É nisso que a gente ficou 2, 3 anos até abrir a empresa. Por quê? Por todos aqueles pré-requisitos que a gente queria. Então, o que o Daniel queria? Ele queria um lanche proteico que tivesse muita proteína e pouca massa. Uma massa fina. Porque ele trabalhava com nutrição esportiva, então tinha que ser muita massa e pouca massa e muito recheio. E ele sempre falou que ele não gosta daquela borda, sabe? Dos calzones enormes. Então, ele sempre teve pavor de borda. Então, ele falava pra gente, meninas, tem que ser com uma borda muito fina. Muito fina, tá? E eu e a Dani, na época, eu estudei muito sobre dieta do paleolítico naquela época. Foi meu tema de conclusão da pós-graduação de nutrição funcional. Então, a gente queria
queria que não fosse só sem glúten, a gente queria que fosse sem farinha refinada, sem óleo vegetal, a gente queria que fosse a base de tubérculo. A gente queria, eu e a Dani, que as pessoas comessem um lanche da tarde comendo comida. Porque seria o ideal, que a gente comesse comida em todos os momentos do dia. Mas as pessoas não estavam preparadas para abrir uma marmita de carne com aipim, então a gente pensou, vamos fazer um lanche baseado em comida. E a gente queria que fosse sem glúten, sem leite, porque a gente já previa, lá em 2013, que seria o futuro, que muitas pessoas iriam descobrir sensibilidades nessa linha. E a gente também queria sem ovo, que foi uma dificuldade enorme, né? Porque naquela época a gente também já via muitos alérgicos a ovo e a gente já previa isso. Olha, vai aparecer cada vez mais e realmente é o que aconteceu. A gente tem muito público alérgico a ovo. Então, eu não sabia disso. Cada vez mais. Porque é um alimento alergênico e as pessoas estão consumindo muito. Então, tudo que é muito alergênico, se consumido em excesso, pode causar alergia. E aí, a gente queria desenvolver o Veritá sem ovo. Então, pense só, um lanche. Que desafio, né? gente. Sem glúten, sem leite e sem farinhas refinadas, porque a gente não queria entrar na ideia da farinha. Porque na época já existia muito isso. Esse lanche é sem glúten. Quando você beber pura farinha de arroz e óleo de girassol, não vale a pena, né? A troca. Sim. Então, a gente queria que fosse sem farinha. Como é que eu vou fazer uma base de uma massa sem farinha só com tubérculo? Vira um purê, né? E ainda que fosse uma massa muito fina, que sustentasse muito recheio. Pensa, não é um escondidinho, né? E por isso que, então, o mais desafiador de tudo até hoje foi o que a gente levou 3 anos. Foi a massa do Veritá. Como fazer o Veritá. Foram 3 anos. E a ideia saiu de um programa de televisão, acredito. Não foi ideia, mas foi o start, assim. O clique, né? Aquele eu tava assistindo um programa desses, não sei se era Masterchef, e o chefe falou alguma coisa do processamento do aipim ali, me deu o clique e falei, é isso que falta. A gente mudou a forma de processar o aipim, e aí a gente conseguiu fazer com que ele desse liga e não virasse um purê. Porque a cozinha é cheia disso, né? Sim. De truquezinhos de técnica dietética, que é o que a gente pode usar, já que a gente não usa química para dar liga, enfim, né? Então, eu tive esse clique, e aí deu certo. E aí depois foi uma outra novela para achar o formato. Então, o que mais demorou mesmo foi Veritá, porque a gente não queria vender na forma de empanado, a gente não queria vender na forma de pastel. Sim, porque naquela época, os empanados era uma febre, isso, né? Bombava muito. E a gente não queria vender algo parecido com nada que houvesse no mercado. Por quê? Porque os quatro, não gostamos dessa ideia de frustração. Sabe aquela história de você falar assim, isso é um pastel? E aí a pessoa come achando que é um pastel. A gente fala assim, pode ser a coisa mais deliciosa do mundo. A pessoa morde. E qual é a ideia? Isso não é um pastel. É uma frustração, né? Então a gente falava assim, não pode ser cara de nada que existe no mercado. Porque a gente não quer comparação. Porque não existe comparação. Não tem nenhum produto que seja base só de aipim e fibras. E aí foi muito tempo ainda até a gente achar o formato. Fizemos redondo. Os meninos brincavam, gente, tá parecendo um disco voador, mas vocês conseguem. Eles eram bem críticos, né? Mas motivavam muita gente, assim. Que legal. Mas era tudo muito leve, até que eu me lembro que era janeiro, as minhas amigas todas na praia, eu lembro da data, a gente tem foto de 6 de janeiro, todo mundo na praia, eu e a Dani lá, Dani, hoje sai, essa semana tem que sair, alto verão, tem que sair, porque tava tudo pronto pra abrir empresa, só faltava isso, o formato que ele tá. Faltava o mais importante. Até que a gente teve a ideia do retângulo. Bom, não é pastel, não é empanado, não tem nada parecido no mercado. E outra, eles queriam muito que desse, tinham muitos pré-requisitos, como eu te falei, eles queriam que desse para comer com as mãos. Porque antes a gente chegou a desenvolver tortas, sabe? E eles olhavam e falavam, meninas, tem que dar para comer com as mãos. As pessoas estão muito na correria, então tem que ser algo que as pessoas peguem com a mão e saiam comendo. Elas têm que sair do treino comendo, têm que ir para a faculdade e para o trabalho comendo. Então não pode precisar de garfo e faca. Então tinha esse pré-requisito ainda. Tem que dar para comer com as mãos. E aí tivemos essa ideia do retângulo, com a borda muito fina do Daniel, pouca massa, muito recheio. E conseguimos associar isso, sem glúten, sem leite, sem ovo, e aí nasceu o Veritá, que é o nosso carro-chefe. E é muito legal essa estratégia de, pelo menos para mim, que olha para quem olha de fora, né? Como uma cliente, por exemplo. Eu acho que o que eu acho que é muito legal e é um diferencial gigantesco de vocês no sentido. Eu não posso dizer que é o maior diferencial, porque o produto em si é o maior diferencial, mas eu digo no sentido de que mais chama atenção é que o que é isso? É um Veritá. Sim. Né? Isso vocês foi super desafiador. Vocês conseguiram fazer uma coisa que é muito legal, isso, inclusive, né? É um produto patenteado, a gente patenteou porque a gente criou, não existia. Assim, mas o que é? É um pastel? Não, não é. Não é. É um bolinho? Não, não é. É uma torta? Não é. Não, tipo assim, não é um Veritá. É um Veritá, né? Então, isso é fantástico que vocês criaram, E né? no início foi muito desafiador pra gente conseguir explicar o que era. E aí, quando as pessoas começaram a chamar de Veritá, juro, a gente chorava de emoção. Porque a gente pensava, sabe que as pessoas vão chamar de pastel? A gente não queria que as pessoas chamassem de pastel assado. Esse pastelzinho de carne, esse empanado. Por quê? Porque a gente falava, não é comparável. Não é uma massa de pastel, não é uma massa de empanado.
E justamente por conta desses diferenciais, nessas reuniões de planejamento, ali antes de abrir, a gente chegou à conclusão, a gente tem que achar um nome. Isso foram muitas reuniões também, para chegar nessa ideia de vamos ter que criar um nome para isso. Porque a gente falava, é muito diferente. E aí a gente não quer essa ideia de frustração. Então, a gente tem que criar um formato diferente, um nome diferente, para que as pessoas não associem ao empanado. Porque não é empanado. A gente falava assim, isso é muito mais do que empanado integral. A gente não pode chamar de empanado integral. É muito mais, né? Sim. O empanado é só uma farinha integral com margarina, né? E aí foi um desafio. A gente criou o nome para o produto não existia, a gente patenteou. E aí a gente tinha essa dúvida. Será que as pessoas vão entender o que é? Será que elas vão chamar de Verità? Ou vão chamar para sempre de um empanado, um pastelzinho? E nossa, mas logo nos primeiros meses a gente começou a ver as pessoas entenderem, chamando de Verità. Hoje a gente já se acostumou, mas eu me lembro que no início foi muito emocionante a gente ver as pessoas chamarem de o Verità. Uhum. E vocês têm nesse processo de planejamento e expansão a ideia de construir novos produtos? A gente está sempre desenvolvendo novos produtos. E sempre com essa flexibilidade de acordo com o fluxo do que as pessoas precisam, na verdade. A gente sempre fala que os clientes são muito importantes para a Verità, muito. Então, a gente está sempre desenvolvendo. Inclusive, esse ano ainda tem mais 3 produtos para serem lançados. E muito do que a gente lança vem dos pedidos dos clientes. A gente nasceu como uma empresa de lanches, né? E agora, a nossa principal linha de expansão é de refeições, porque os clientes pediam refeições. E no início a gente falava, mas a gente é uma empresa de lanches, a gente não vai abrir. E a gente falava assim, tem tanta empresa de marmita hoje em dia saudável, né? Por que mais uma? E aí o que os nossos clientes falavam? Mas não tem com a qualidade da Verità, não tem com o sabor da Verità. A gente quer da Verità. Não tem sem contaminação de glúten e leite, que é um diferencial nosso também. Então, eles falavam, não, mas a gente quer a marmita da Verità. Então, tá, vamos testar. Então, agora, inclusive, a gente tá nessa linha de expansão das refeições. A gente ampliou muito, né? A gente nasceu como uma empresa de lanches. Começamos com as sopas, por muita insistência dos clientes, que eles falavam exatamente isso, a gente quer sopa Verità, então começamos a abrir para sopas, depois os salgadinhos, também foi insistência dos clientes, a gente quer a coxinha Verità. E a gente falava, já tem tanta coxinha fit no mercado, eles falavam, não, mas a gente quer a da Verità. E aí expomos essas coxinhas e agora a gente está na área de expansão de refeições, que a gente acha que vai ser um novo divisor, assim, sabe? Porque realmente a necessidade é muito grande. O mercado mudou, né? Acho que hoje em dia se valoriza muito mais a questão da refeição, sim, né? Porque eu acho que naquela época... Gente, que horror, né? Naquela época, 10 anos atrás. Mas mais, se valorizava. Em 2013, a ideia, então são mais de 10 se valorizava muito, não se valorizava mais sentar e comer, né? Hoje em dia a gente já tava, acho que a gente... Eu sempre penso que a gente fica buscando equilíbrio, né? Isso então, mesmo. Assim... só que a gente precisa se desequilibrar para entender qual que é o eixo certo. Então, acho que naquela época era uma época que, tipo assim, ninguém queria mais perder tempo com essas coisas, né? Comer era perder tempo, dormir era perder tempo. Eu tenho uma amiga que fala assim, não, eu não gosto de dormir porque parece que eu tô perdendo tempo de vida. E aquilo pra mim sempre é muito pelo mas você escuta, você não tem essa referência. Sim. E depois você começa a... Não, peraí, não é perder tempo de vida, muito pelo contrário, eu vivo porque eu consigo dormir, né? Senão não teria essa... Então, acho que hoje em dia, essa questão da refeição, o valor da refeição, dos sentados, de olhar pro teu prato, perceber o que você tá ingerindo, hoje em dia... E o efeito que isso tem no teu organismo também é algo que hoje em dia está muito valorizado, né? Muito. E sabe que foi um boom depois da pandemia. A gente percebeu isso, assim. As pessoas passaram a se olhar muito mais e valorizar muito mais a alimentação saudável depois da pandemia, assim. Eles conseguiram entender que o que eles fazem no dia a dia pode ser crucial, né? Definir vida ou morte, literalmente. Naquela época era isso. Então, foi um boom divisor de águas, mas ao mesmo tempo que acontece isso que você falou, que as pessoas estão valorizando cada vez mais isso, elas continuam não tendo tempo para cozinhar. E aí é por isso que a gente tá expandindo essa linha de refeições, porque elas querem comer uma refeição saudável, equilibrada, mas elas ainda não têm tempo para cozinhar almoço e jantar todos os dias, né? Gi, você tem tempo para cozinhar? Eu amo cozinhar. Você cozinha para sua família? Eu cozinho pra minha família, sim, amo. É o meu hobby, na verdade, né? Eu entrei na nutrição por conta disso. Aí, no fim, acabei me apaixonando pela clínica e pela nutrição, mas meu hobby, quando eu tinha 12, 13 anos, eu me lembro quando eu tava meio triste, angustiada, eu chamava minha mãe e falava, mãe, vamos cozinhar alguma coisa? E desde aquela época, eu me emociono, tenho vontade de chorar. Desde aquela época, eu já Pode se emocionar, gente. Eu choro junto. Que é lindo essas histórias. Eu já amava trocar as receitas, então, desde aquela época. E aí eu entrei na nutrição, porque eu gostava de desenvolver receitas, desde aquela época. Eu não conseguia fazer uma receita 100% como minha mãe... Eu choro junto sobre o outro. Como a minha mãe sugeria. Eu sempre falava, mãe, vamos trocar isso, aquilo, vamos diminuir um pouquinho de óleo. Desde aquela época eu já tinha um pouquinho dessa noção, que veio do meu pai. Meu pai é agrônomo, na verdade. Mas ele sempre mostrou a necessidade de
ele trabalhava com suíno e com agricultura. Então, ele sempre falava que a base da saúde dos suínos dele era a nutrição. Ele percebia isso. E ele passou muito isso pra gente. E a base da saúde da lavoura dele era o solo, ele falava. A base tá na nutrição, ele falava pra gente. E aí, ele passou muito a importância da nutrição pra gente. E aí, eu amava cozinhar com a minha mãe. E pegava essa história do saudável. Direcionou vocês, na verdade, isso, né? Aí, então, eu peguei essa história do amor pela cozinha com a minha mãe, que sempre cozinhou muito bem. E essa ideia do quão necessário é o saudável, a nutrição do meu pai, que era agrônomo. E como você equilibra isso hoje, já que estamos falando de família, já que a gente entrou um pouquinho na vida pessoal, toda essa história de empreendedora, né? Toda essa responsabilidade que você tem dentro da empresa, tudo que vocês construíram até hoje, com a sua vida pessoal, né? Outro ponto que eu acho que eu vou chorar. Você tem marido, você tem filhos, você cozinha pro pessoal da casa, você faz todo... Como você chegou nesse... Existe um equilíbrio? É um desafio de equilibrar de pratos constantemente, diariamente, né? Diariamente, pensando o que eu vou fazer, o que eu posso terceirizar, o que eu gosto. Então, eu acho que um desafio é tentar terceirizar o que você realmente pode, né? Então, eu terceirizo o que eu posso, tipo... A limpeza, a roupa, pra eu ficar com a comida e com o cuidado dos filhos quando eu posso, por exemplo, né? Uhum. Mas pra mim, o maior desafio da maternidade é o equilíbrio entre profissão e filhos. E eu não achei que fosse ser tão difícil, posso ser sincera. Ah, é? Sim, porque eu sempre fui muito apaixonada pelo que eu faço, né? Tanto pela nutrição clínica, extremamente apaixonada. Eu trabalho com medicina chinesa e fertilidade, então meus livros de cabeceira são de medicina chinesa. Meu hobby é ler sobre o que eu trabalho e o meu hobby é desenvolver receitas. Então, é comum, sexta-feira à noite, eu estar desenvolvendo uma receita, domingo, 10 horas da noite, dar um clique e pensar, vou fazer essa torta que vai dar certo. Então, eu sempre fui apaixonada. Eu achei que eu ia tirar de letra, maternar e trabalhar. Mas eu falo que o bichinho da maternidade me picou de jeito, assim. E aí, quando veio o primeiro filho, foi super difícil voltar. E eu digo que foi difícil dos dois lados. Os dois lados filhos vieram depois da Verità. Vieram no meio de tudo, né? Assim, no meio. De 5 de anos e uma de 8 meses. Agora. Ai, você tem uma bebê? Sim, que legal. Deixei ela lá, falando, pai, olha, vai ficar umas horas sem mamar, dá um jeito aí. Que legal. Sim. E aí eu falo, as duas partes são difíceis pra mim, foram difíceis. O deixá-los pra voltar pro trabalho, mas foi muito difícil também deixar o trabalho pra ficar com eles. As duas coisas foram difíceis pra mim. Eu me lembro que dessa última vez que eu saí de licença pra ter a Bela, eu saí 2 semanas antes, porque eu já tava sentindo que eu tava com muita contração. E aí eu conversei com a obstetra, a gente falou, acho que é bom dar uma parada, porque na indústria eu desço escada o dia inteiro, pego panela, né? A gente pega pesado. Eu lembro que eu saí chorando, literalmente, porque eu não tinha finalizado o produto que eu queria. Né? Eu saí da indústria chorando, literalmente, assim, eu não queria estar largando isso, mas ao mesmo tempo, eu tenho que cuidar de mim, da minha filha. Então, eu acho, assim como é difícil falar não para uma paciente que fala, eu preciso de uma consulta com você, eu vou fazer FIV agora. Eu falo que é muito difícil falar não para o paciente e é muito difícil falar não para o filho e deixar o filho em casa. Eu vejo lá na escola, por exemplo, quando eu tenho... Por exemplo, se a gente tem que contratar alguém para uma função que não é algo que eu faço, por exemplo, ou que é uma coisa que não depende de mim diretamente. Assim, a gente precisa de contratar uma nova pessoa para o comercial. Para mim é muito fácil. Muito fácil. Agora, sim, a gente precisa colocar uma pessoa na casa para te substituir nesse... Sim. Acho que tu não pode mais fazer... Sim. É muito difícil para mim. Sim. Por mais que seja, assim, um operacional do operacional, sabe? Sim. Outro dia eu senti saudade de varrer a sala. Essa saudade eu ainda não tive. Mas eu vou precisar de cozinhar. Porque de vez em quando eu tento terceirizar a cozinha e eu pego ela de volta pra mim. Assim, eu sinto saudade de, tipo, terminar a aula e ter tempo e cabeça fresca e tranquila pra passar, sabe? Aquela vassoura na sala de prática, assim, em paz e ir embora em paz, assim, sabe? Mas é um desafio, né? Eu falo que é um desafio constante, assim, de tentar equilibrar todos os pratos e trocar os chips, eu digo, né? Entre o chip da empresária, da indústria, e tira o chip, entra o chip da mãe, cuida dos filhos, depois eles colocam eles pra dormir e entra o chip do responder e-mail dos pacientes. Ou de vez em quando reunião, tem muita reunião da Verità depois que eles dormem, às 9h30, agora com online fica mais fácil também. Sim. Então é um desafio. E pra mim, de tudo da maternidade, passando por gestar, parir, amamentar, puerpério, o mais difícil pra mim é essa divisão de papéis entre profissional e maternidade. De tudo é o mais difícil pra mim, disparado. Que interessante, né? E eu achei que não fosse ser, né? Porque não é o fato de você gostar ou não do que você faz. Sim.
Sim, não passa por isso, né? Exato. Não passa pela emoção, né? Passa por tudo aquilo que você vive no dia a dia, né? E são escolhas diárias, né? Todos os dias eu tô escolhendo entre atender uma paciente a mais ou ficar com eles ou buscá-la na escola. Todos os dias eu tô escolhendo entre fazer uma reunião com um novo franqueado ou dar mamar pra ela dormir. Todos os dias é uma escolha, eu falo. Todos os dias. Uhum. E no fim a gente se acostuma com essa escolha, assim como a gente se acostuma com as dificuldades da indústria. Mas continua sendo difícil pra mim até hoje, né? O meu mais velho tem 5 anos e ainda é difícil. Todos os dias é uma escolha. E aí eu atendo essa paciente a mais ou eu fico com eles? Né? Eles têm fases também, né? E toda fase é muito especial. Mas é difícil. Pra mim é difícil. Ainda é desafiador. Gi, se você parar pra olhar agora pra aquela menina em Dourados, no Mato Grosso, que saiu de lá e veio pra Floripa, naquela época, você realizou um sonho? Com certeza, vou chorar de novo. Vou chorar contigo, eu choro sempre também. Com certeza. Especialmente por saber que não é a nossa cidade, né? Uhum. Então, eu me lembro que quando eu cheguei aqui, fiquei numa casa estudantil pra fazer cursinho, pra passar no vestibular. Imagina, não conhecia ninguém. Muito jovem. Sim. Em Floripa, anos. gente, eu sou manezinha, tá? E eu não conhecia ninguém aqui, Eu sou né? manezinha. Pra Gi fazer um amigo naquela época, Sim, eu sei o quanto doeu pra ela, porque a gente não... O Daniel nos acolheu muito, a turma dele, que inclusive é a do Wagner, nos acolheu muito, assim, mas a maioria das minhas amigas eram de fora, justamente por isso. Então, foi muito difícil chegar numa cidade, pra gente, a gente olha isso com muito orgulho, de saber que a gente chegou numa cidade, eu falo a gente porque a minha irmã veio atrás depois, né? Ela é mais nova? Ela é mais nova, que a gente não conhecia ninguém, e de repente eu tava aqui numa casa estudantil pra fazer cursinho, sem conhecer ninguém, absolutamente ninguém. E outro dia a gente ganhou um prêmio de empresária de destaque da cidade, assim. Ai, que lindo. E a gente falou assim, amigos de pais, né? Porque eu falo assim, se eu tivesse em Dourados, talvez eu tivesse conquistado isso muito antes, né? Porque você tem, né, a sua rede de conhecidos, mas a gente chegou aqui sem nada, então é um o valor super é diferente. O valor é diferente. A gente percebe que é muito mais suado, né? É muito mais suado. Fazer um nome numa cidade grande, numa capital, onde você não tem um amigo de um pai pra te ajudar, né? Eu não tinha amigos de pais ou amigos ou familiares pra serem um dos meus pacientes. É diferente. É muito diferente. Então é um super orgulho. Eu me emociono muito. E com certeza realizei grandes sonhos aqui já. Mas a gente ainda quer sempre mais, né? Mas com certeza eu me sinto muito realizada. Sim, mas se fosse, né? Pra parar agora, você estaria satisfeita? Super satisfeita. Os 4, sabe? Os 4. A gente ainda quer crescer, mas a gente já tá num nível que a gente já tá muito satisfeito onde a gente chegou. Muito. Hoje a Veritá tá em 4 estados, é isso? Isso, Porto Alegre, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Não chegou em Dourados ainda. Não, e os Como nossos assim? amigos de infância pedem muito. Pedem, pessoal de Dourados, assim? Campo Grande. Tem essa questão da logística, né? A gente sempre faz um estudo muito grande, né? Antes de levar a franquia para outro estado. E aí tem que valer a pena a questão do frete. O frete do congelado é muito caro. E não é um produto que tem uma validade grande, porque não tem conservante. E mesmo os congelados, como tem toda essa questão de sem farinha, sem isso, sem aquilo, mesmo congelado, ele perde qualidade sensorial, a textura, tudo isso, se for congelado por muito tempo. Então, por exemplo, a gente manda produto para Porto Alegre a cada 2 semanas, mesmo sendo produto congelado. Então, é muito longe para mandar de carro a cada 2 semanas. Mas a gente acha que a gente chega lá. A gente fala assim, se os congelados chegam... isso aí, se os congelados chegam em outros países, a gente vai chegar. Por que não? Tem pessoal de Teresina namorando, a gente tá quase fechando, então... Que se legal. chega em Teresina, vai chegar em Dourados, né, um dia. Quanto tempo leva um processo de negociação com o novo franqueado? Varia muito, porque é um namoro, né? Então, assim como namoro, tem namorados que se encontram e casam rapidamente, tem uns que levam anos. Mas eu diria que de 6 meses a 1 ano. Porque tem toda a negociação, tem estudo de ponta. A gente avalia se o franqueado ele é... Como é que eu vou explicar? Ele tá de acordo com o que a gente espera de um franqueado, porque não a Veritá não é simplesmente abrir uma loja e abrir a porta, não é só isso. A pessoa tem que gostar de conversar, de vender, de explicar tudo isso, tem que gostar de fazer relacionamento, enfim, né? Então, tem toda compromisso essa escolha, com a marca também, então, né? Tem toda uma escolha nossa do franqueado, uma avaliação do ponto, da cidade. Então, Wagner que faz muito essa parte de estudo de ponto, da cidade, se viabiliza ou não. Essa é outra questão também, né? Do Mato Grosso do Sul. Eu sou de lá e a gente sabe que aqui em Santa Catarina as pessoas valorizam muito mais, no Sul, produto saudável do que no interior. Então, a gente se questiona quando a gente avalia se o público vai dar valor para isso, pro Veritá, do valor que ele tem. Porque tudo é questão de a pessoa enxergar o valor, né? Não é questão de custo. Aqui as pessoas enxergam o valor que a gente dá no Veritá. Mas será que lá no interior as pessoas já vão enxergar esse valor?
Então, Wagner faz todo esse estudo. E aí, depois tem toda essa parte ainda de reforma de local, que leva mais uns 3 meses, tudo. Então, pode levar 1 ano. Às vezes leva 1 ano. Nossa, bastante. É. Bastante. Não é rápido, não. Gi, aqui no Bio, a gente sempre gosta de trazer histórias inspiradoras. Eu acho que eu empreendo, né, há 14 anos e foi de paraquedas, assim, não foi algo que eu sonhei, nada que me aconteceu, foi alguma coisa que foi algo que foi acontecendo na minha vida. Hoje eu olho pra minha história e vejo que, assim, eu tenho um pouquinho de espírito empreendedor, assim. Eu tenho um pouco do Daniel, assim, aquela coisa meio... Vou com medo mesmo. Vou dar um jeito, sabe? Tipo... E a gente gosta de inspirar pessoas, porque a gente sabe que empreender é puxado, muito, né? Tem coisas maravilhosas por trás, mas tem coisas muito pesadas, né? Se você pudesse inspirar a nossa audiência com a sua história, além de belíssima que você já contou pra gente, mas se você pudesse, assim, encerrar com, assim, como você inspiraria uma pessoa a realmente, assim, pisar o pé, né, tomar atenção e buscar o que ela realmente quer? Eu diria que tem que ter muita resiliência e muita persistência para não desistir diante dos desafios. Porque muitos momentos dá vontade de desistir, né? Pega a nossa história. Desde quando a gente ficou 3 anos testando uma receita, a gente podia ter desistido antes, né? Quantas empresas já teriam desistido, né? 3 anos. E a gente se olhava e falava, não, vai dar certo. Então, tem que ter muita resiliência, muita persistência para vencer os desafios e realizar os nossos sonhos. Tem que ter muita persistência. É muito mais suor do que glamour, né? A gente sempre fala, o que aparece nas fotos e no Instagram é 1%, né, do que a gente vive, mas tem sim, muitas noites mal dormidas, tem muito estresse, é um estresse atrás do outro, a gente simplesmente aprende a vencê-los, né, mas é muito estresse, é muito desafio. E outra coisa que eu aprendi com o tempo, assim, com a Verità, que eu acho que vale a pena falar e deixar como inspiração, é de que para um negócio dar certo, eu aprendi muito com os meninos também, a gente tem que ter uma equação de que tem que ser bom para todo mundo. Isso eu aprendi muito com eles. Então, por exemplo, eu queria muito lançar produtos perfeitos no sentido de valor nutricional e que fossem lindos e que fossem confeitados. E aí eles falavam, Gi, é inviável. Porque isso vai ter um custo muito alto de matéria-prima, vai ter um custo muito alto de produtividade. E aí, das duas, uma. Ou a gente vai cobrar muito e o cliente não vai comprar. E aí, para a empresa não é bom, a empresa vai falir. Ou a gente vai ter que cobrar barato para o cliente comprar e a empresa também não vai falir, porque não vai lucrar. Então, uma coisa que eu acho que vale a pena dar como dica e inspiração para quem está empreendendo é que tem que ser bom para quem produz, tem que ser bom para quem compra, a conta tem que fechar, senão a empresa não é viável. Foi uma coisa que eu aprendi com eles há um tempo. A gente vê nesses 10 anos, até mais, né, desde que a empresa foi criada na ideia, que muitas empresas no nosso ramo abriram e fecharam. Muitas, não sei se você acompanha isso. E muitas com produtos muito bons, que a gente se pergunta, poxa, por que será que fechou? O produto era tão bom. E aí hoje eu entendo por que muitas vezes. Às vezes o produto era tão bom, mas levava tanto tempo para fazer que era muito alto o custo de produção e fica inviável. A empresa não vai para frente. Ou que era muito alto o custo para o cliente e aí fica inviável para o consumidor. Então, eu acho que é outra dica que eu daria também, que é isso. Tem que fechar essa equação, assim, sabe? Tem que ser bom para todo mundo. Tem que abrir mão de algumas coisas também, Tem que abrir mão de algumas coisas. Isso eu aprendi muito com eles. Muito. E como a gente não abre mão, em hipótese alguma, da qualidade da matéria-prima para baixar custo, no nosso caso, a gente abre mão a gente tenta abrir mão dos detalhes, sabe? Da produtividade, dos detalhes de decoração, para conseguir melhorar a produtividade, para conseguir baixar o custo na produtividade. Porque eu não abro mão de usar um azeite de oliva extra virgem para fazer, mesmo que o custo dele seja alto. Então, acho que conseguir essa equação, que é difícil, né? É uma linha tênue, né? Muito. Conseguir essa equação de eu quero um produto muito bom, mas que tenha um valor acessível para o cliente e que seja, e no nosso caso ainda tem que ser bom para os dois lados, tem que ser bom para a indústria e para o franqueado, tem que ser um ganha-ganha dos 3 pontos. Eu acho que acertar essa equação é um dos segredos, sabia? Para dar certo um negócio. Porque muitos têm um produto muito bom, mas acaba não sendo bom para o cliente ou para o negócio, né? Então, acho que além de muita persistência, tem que acertar essa equação. E aí, eu
eu sou muito grata aos sócios, porque eu acho, como eu te falei, acho que a Veritá deu certo por conta dessa nossa combinação. E aí cada um puxa de um lado, um lembra do custo, um lembra da quantidade, um lembra que tem que continuar sendo bom de verdade, senão não vai vender para o nosso público. A outra se dá conta da liga do Aipim. E aí cada um puxa para um lado e no fim deu certo. Então, ai, que bom. Gi, muito obrigada. Foi um prazer. Foi lindo ouvir tua história. Muito obrigada. Obrigada pelo convite de novo. Eu poderia ficar horas falando, né? Quem sabe a gente volta e traz os outros sócios. Sim, seria uma ótima ideia para ver a visão deles, né? Que cada um tem uma visão. Com certeza. Vai ser uma visão diferente. Obrigada pelo convite mais uma vez.